Vamos louvar o hino Divino Companheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Estou bem enferrujado na segunda voz, peço perdão aos irmãos. Se um dia meus professores de canto chegar a ver esse ouvido, eu peço perdão a eles. Nessa noite, culto de família. A porta está aberta ainda. Tem alguém para colocar o seu nome aqui? Tem alguém para trazer o nome da família? Coloque aqui em nome de Jesus. Já quero chamar aqui na frente a família do nosso querido pastor Francisco Neto também. Quero chamar a família Rodrigues também aqui presente. Para quem não sabe, a família Rodrigues é a família do bispo. Glória a Deus. Não, podem subir aqui, podem subir. Podem subir. Aleluia, Deus. Eu convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar você a
pensar na tua família agora. Deixa eu abaixar ele aqui. Pronto. A gente, a partir de hoje, está iniciando um novo propósito de oração pela família, irmãos. Quem crê em profecia, diga glória a Deus. Mas eu já quero ser boca de Deus. Eu quero profetizar que no próximo culto de família, o teu parente vai estar do teu lado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar o louvor da família. Eu quero que você não louve esse louvor por você, mas eu quero que você louve esse louvor por toda a sua casa. Amém? Louvado seja o teu nome. Feche seus olhos. Aleluia. Pense em sua parentela, pense em sua família. Diga para Deus assim: te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelo pão e os milagres.
quero ouvir você cantando. Diga, me ajude minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ajude a pagar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Se você está do lado do seu cônjuge, se você está do lado de alguém da sua família, pega na mão dele, pega na mão dela. Bispo Germão, minha linhagem sanguínea não está presente aqui, mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Coloque a mão do lado direito, a mão do lado esquerdo. Você que sua parentela não está aqui, feche ela. Imagina a tua parentela do teu lado agora. Imagina a tua mãe, teu pai do teu lado. Imagina se o teu irmão do teu lado vem agora. Glória a Deus. Aleluia. Estamos vivendo uma das piores épocas da família cristã. As famílias estão perdendo os valores, estão perdendo os princípios, estão perdendo a presença de Deus. Mas hoje eu quero entregar diante de Deus essa casa que está representando a tua casa. Porque aqui dentro dessa casa estão os teus parentes, aqui dentro dessa casa estão os teus familiares, aqui dentro dessa casa estão os nomes que você apresenta nesse exato momento. Então eu convido você nesse exato momento a orar comigo. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, Pai querido, estamos reunidos, Senhor, aleluia, nessa noite, aleluia, em favor, meu Deus, do instituto chamado família. O mesmo instituto, Senhor, aleluia, que foi criado por Ti até hoje, Senhor, é bombardeado, Senhor, pelo diabo, é bombardeado, aleluia, pelo inferno, Pai querido. O diabo todos os dias luta para separar esse casal. O diabo todo dia luta para querer botar essa irmã contra o seu irmão. O diabo todo dia luta para querer todos os dias colocar os pais contra os filhos contra os pais. Pai querido, nessa noite nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo toda artimanha do diabo contra a minha casa. Nós pedimos, Senhor da glória, que seja posto por terra, Jesus, toda a fúria do diabo, Pai querido, contra a vida, meu Deus, dos meus. Pai querido, é promessa tua, e assim como Josué, Senhor, eu posso determinar, eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Visita, Senhor, cada nome aqui representado. Pai querido, eu profetizo que no próximo culto de família, Senhor, Pai querido, os nomes que foram colocados dentro dessa casa, essa casa que a partir de hoje, Senhor, se torna propósito de oração para dentro de avivamento. Pai querido, eu te peço,
Senhor, sobre cada nome aqui representado. Pai querido, eu te peço, Senhor, em favor da minha casa e da casa, Senhor, de cada um dos teus servos. Pai querido, protege, livra. Meu Deus, eu te peço, Senhor, liberta os que precisam de libertação. Tu sabes, Senhor, que eles não são cativos por escolha, mas são cativos, aleluia, por falta de força. E, Senhor, aleluia, nós profetizamos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, a queda, Senhor, das correntes que tem escravizado esse, aleluia, esse parente meu, esse parente, Senhor, da tua serva, esse parente, Senhor, do teu servo. Nós profetizamos e acreditamos em nome do Senhor Jesus Cristo a força. Porque eu sei, Senhor, que tu és o Deus do impossível. Eu profetizo, Jesus, a força sendo gerada dentro dele. Eu profetizo a força sendo gerada dentro dela. Pai querido, a partir de hoje, Jesus, ela não terá mais força, Senhor, aleluia, para, aleluia, sustentar, Senhor, o tabagismo. A partir de hoje, Senhor, ele não terá mais força para sustentar, Senhor, o alcoolismo. Eu profetizo agora, Jesus, meu Deus, talvez o teu servo tenha perdido a esperança, talvez a tua serva tenha perdido a esperança, mas nós oramos e determinamos em nome do Senhor Jesus a libertação da nossa casa. Nós profetizamos, Senhor. Nós determinamos isso, Pai querido, porque nós acreditamos que tu és o Deus de você. Por isso, Senhor, nessa noite, entra na minha casa. Diga comigo, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, nessa noite, tenha liberdade de entrar na minha casa. Diga, tenha liberdade de entrar. Diga, na casa da minha parentela. Diga, visita, Senhor, os meus filhos. Diga, visita, Senhor, os meus pais. Diga, visita, Senhor, toda a minha parentela. Diga, Senhor Deus. Diga, Senhor Deus, nessa noite nós entregamos a nossa casa em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos que creem comigo digam amém. Uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Jesus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 31. Aleluia. Deus é mais forte. Atos dos Apóstolos 16, 31.
tua casa. Diga comigo, e eles disseram. Diga, creio no Senhor Jesus Cristo. Diga, e será salvo tu e a tua casa. Sente-se, dando uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Queridos, lemos um texto que narra uma das missões missionárias de Paulo. Conhecemos a história de Paulo de cor, sabemos que Paulo foi o maior missionário da história, assim eu posso dizer. Não foi tão maior quanto Jesus, mas foi o segundo teologicamente reconhecido como o maior missionário da história bíblica. Um homem que abriu mão de tudo aquilo que ele tinha. E olha que Paulo não tinha pouca coisa. Quem conhece o Saulo, que antes de ser Paulo, aleluia, sabe muito bem que era um homem bem estudado, um homem formado em letra, um homem, aleluia, acompanhado por nada mais, nada menos que o Império Romano. Em suma, aleluia, ele era colocado com o que ele tinha, aleluia, de Roma. Era um homem, aleluia, que tinha muito poder, tinha muita influência. Aonde Paulo, aleluia, andava, aleluia, quando era salvo, as pessoas temiam, porque sabiam que ia ali, aleluia, glória a Deus, alguém que verdadeiramente, aleluia, tinha um poder físico inimaginável. Acima dele, só quem mandava eram os magistrados, aleluia, do Império Romano. Mas não queremos falar deste ponto, vários pontos, porque se fôssemos falar disso, iríamos entrar em missões e não, aleluia, em família. Mas eu quero isolar um trecho, aleluia, da história, em que a Bíblia vai nos dizer que Paulo, aleluia, se encontra com Silas, e eles entram na cidade, aleluia, de Macedônia. Eles entram no continente de Macedônia e vão até a cidade de Filipos. E lá a Bíblia nos relata que eles começam a pregar, e a sua pregação traz libertação. Diga comigo, libertação. E quando essa libertação acontece, aleluia, a Bíblia diz que houve-se um alvoroço, porque não era qualquer libertação, mas era a libertação de uma mulher, de uma jovem possessa de demônios. Mulher essa que a Bíblia nos diz que ela tinha um espírito de adivinhação. Mulher essa, aleluia, glória a Deus, que a Bíblia vai nos narrar dizendo, aleluia, que ela adivinhava as coisas, mas um dia ela resolve andar atrás de alguém errado. Como assim mesmo? Deixa eu te explicar a história. A Bíblia diz que ela começa a andar atrás de Paulo e Silas. E o que é lindo é que na presença de Deus até o pai da mentira fala a verdade. Até o espírito imundo da vida daquela mulher passou a falar a verdade. O que foi que ela falava, Bispo Germano, quando ela caminhava, aleluia, diante de Paulo e Silas? Ela caminhava e dizia: estes homens levarão a todos aqueles que ouvem, aleluia, a eternidade. Traduzindo, esses homens falam a verdade, e todos aqueles que ouvirem a palavra deles serão salvos. Aleluia, começa, aleluia, glória a Deus, a seguir eles. Se fossem, aleluia, os profetas, aleluia, do Pix, da nossa geração, iria se exaltar e dizer: olha aí, o diabo não reconhece, aleluia, a nossa glória. O diabo, aleluia, glória a Deus, iria olhar e dizer: olha, em minha presença até o diabo me reconhece, até o diabo sabe quem sou eu, até o diabo, aleluia. Mas a Bíblia nos ensina que Paulo sabia que a glória não era do homem, a glória era de Deus. Paulo já sabia que se ele pregava bem, não era apenas, aleluia, os estudos que ele tinha acumulado conforme o tempo, mas também sabia que era o conhecimento de Deus, porque tudo aquilo que vinha de Deus não vinha das Sagradas Escrituras. Como assim, Bispo Germano? Porque a letra, aleluia, Saulo já tinha, mas Saulo não tinha o Espírito, e foi necessário que Saulo morresse para que Paulo nascesse. Porque isso aconteceu, Bispo Germano? Porque é necessário nós nascermos da carne e nascermos do Espírito.
Espírito. Você sabia que você é o único ser nesse mundo que nasceu 2 vezes? Você sabia disso? Nós somos, às vezes, eu vejo as pessoas se diminuindo, se auto-incapacitando, dizendo eu não posso, eu não consigo. Mas você parou para imaginar, aleluia, a imensidão, aleluia, daquilo que Deus confiou na gente? Eu e você somos a única criatura que nasceu 2 vezes. É ou não é? É ou não é assim? Nós somos as criaturas que nasceram 2, que a primeira vez foi na carne. Foi ou não foi? Aí quando eu e você nascemos, nós temos do lado, aleluia, do nosso lado, nós temos o nosso pai, a nossa mãe carnal. Primeiro nascimento carnal. E nós temos o nosso pai e a nossa mãe, olhando para mim e para você, dizendo assim: eita, é lindo, é o meu orgulho. Mas chegou um tempo que eu e você passamos a entender o certo e o errado. E quando nós viemos a esse ponto, a Bíblia diz que nós temos que tomar uma decisão. E qual é a decisão desse Germano? Seguir um caminho. E foi nos dado 2 caminhos. Quantos caminhos eu falei? Só ouviu o pastor Neto? Quantos caminhos eu falei? E foi nos dado 2 caminhos. Um leva aos céus e o outro leva ao inferno. Nos foi pregado, aleluia, por intermédio de pregadores e por intermédio dos nossos pais, acerca, aleluia, do caminho certo que nós deveríamos andar. Um leva, aleluia, as coisas carnais, as práticas carnais, e isso até te vai trazer alegria, mas depois que essa alegria acabar, você vai olhar e vai dizer: o que foi que eu fiz da minha vida? Mas, aleluia, vai nos mostrar também um outro caminho. Esse caminho que agora, enquanto eu e você vivemos nessa terra, possamos até sofrer, mas estamos guardados não aqui, estamos guardados na eternidade. Por que isso, Bispo Germano? Porque nós não somos daqui. E é necessário um segundo nascimento. Para que, Bispo Germano? Para que nós não nos contaminássemos por esse mundo. É necessário que a velha criatura morra, para que haja uma nova criatura. A velha criatura era Saulo. Saulo significa desejado. E realmente Saulo era desejado. Era um menino de ouro do Império Romano. O que ele falasse, os doutores lá diziam: vai, meu filho, faça. Olha, eu fiquei sabendo que tem gente pregando a ressurreição de Cristo. Pois vai lá, mata ele, silencia ele. Você tem todo o alvará para fazer da maneira que você quiser. Mas um dia, aleluia, ele tem um encontro com Deus. E quando tem-se um encontro com Deus, a Bíblia diz que tudo muda. É uma assim. Tudo muda. E agora ele cai do cavalo e fica cego. Com o tempo, aleluia, Deus manifesta a sua presença dele. Ele começa, aleluia, glória a Deus, a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele começa a induzir, aleluia, glória a Deus, não, aleluia, a pregação com Cristo, porque como eu dizia, a pregação com Cristo é Cristo salva, cura e liberta. Mas a pregação pós-Cristo é Ele ressuscitou, está preparando o lugar, e depois que tudo estiver preparado, Ele voltará para nos buscar. Essa é a mensagem pós-Cristo. Nós não temos, aleluia, um Cristo físico. Nós não temos um Cristo material, não ignorando, aleluia, os catolicismo ou quem adora a imagem. Não desprezando quem decidiu, aleluia, a
é escolhido de Deus. Diga isso para o irmão só do seu lado, vai. Diga para ele: você é escolhida de Deus. Pergunta se ele acredita nisso. Quem acredita, dê uma glória a Deus aí, por favor. Você é escolhido de Deus. Em toda a história bíblica nós vemos alguém sendo levantado por Deus para alguma missão. Eu já quero tematizar a mensagem dessa noite. E o tema que eu quero trazer para este culto da família é preço pela família. Diga comigo: preço pela família. Eu te deixo uma indagação aqui agora. Eu trago uma vírgula para a sua mente. Quanto vale o preço da tua família? Ou eu vou explicar quando você está disposto a pagar, aleluia, pela salvação da tua casa. Por que o Senhor está dizendo isso, Bispo Germano? Porque estamos vivendo uma das épocas mais, aleluia, desculpe a expressão de palavra, mas eu preciso falar dessa maneira. Estamos vivendo uma das épocas mais desgraçadas da igreja cristã. Mas por que, Bispo Germano, o Senhor está utilizando essa palavra? Porque estamos vivendo uma das épocas, aleluia, que ninguém mais quer pagar preço por ninguém. Não é assim, seja você da sua família ou não. Ah, Bispo Germano, mas eu já orei, eu já paguei preço. Deixa eu te dizer uma coisa. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, nos determina dizendo que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo determinado para todos os propósitos debaixo dos céus. Diga para o irmão que está do seu lado: não é você que determina o tempo do preço. Aleluia. Não é você que determina o tempo do preço. É Deus que determina o tempo. Mas quanto vale a tua casa? Quanto vale os teus filhos, a tua parentela, a tua mãe, o teu pai? Quanto vale para você? Quero começar essa mensagem com essa vírgula, para que os irmãos entendam que tudo nessa vida tem um preço. Que muitas das vezes, aleluia, as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não estamos dispostos a pagar esse preço. É melhor desistir, é melhor parar, é melhor se afastar. Eu vou deixar essa mulher porque essa mulher não é para mim. Eu vou deixar esse homem porque esse homem não é para mim. Eu vou abandonar meus filhos porque depois de grande eles me desprezaram. Eu vou desprezar meu pai e a minha mãe porque eles não ligam para mim. Hoje está mais fácil parar e desistir do que pagar o preço. Está ou não está sendo assim? Estamos vivendo essa época. Entenda uma coisa. Desde o início dos tempos, o diabo ele luta para querer destruir esse projeto chamado família. Quem conhece a primeira família aqui? A primeira família foi Adão e Eva. Só que ainda não era família, era casal. Mas quando eles pegam, aleluia, que eles são tirados, aleluia, do jardim, a Bíblia diz que se forma a primeira família. Diga comigo: Adão. Diga Adão. Diga Eva. Diga o filho mais velho, Caim. Diga e Abel. A história todo mundo conhece. Um se torna pastor e o outro se torna lavrador. Eu imagino Adão dizendo: filhos, vocês estão grandes. Agora é hora de eu passar para vocês o que eu recebi de Deus. É hora de eu passar para vocês a minha herança. Mas eu quero dizer algo de Deus: nunca desprezem a presença de Deus. Nunca desprezem aquilo que Deus faz por vocês. A gente aprende-se, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a Bíblia nos determina, nós pais, a ensinar, diga comigo, ensinar o caminho a qual nossos filhos devem andar. A Bíblia nos determina isso, pais. Ensina o caminho a qual teu
filho deve andar. Nós sabemos também que Jesus disse: eu sou o quê? O caminho. Quer ir para o céu? Eu sou o caminho. Jesus disse isso para que nós venhamos entender que quando nós fôssemos ensinar o caminho a qual nossos filhos devem andar, nós sempre nos mostrarmos diante dos nossos filhos o poderio e a majestade do nosso Deus. Mostrar que eles sempre podem contar com a presença do Onipotente, do Todo-Poderoso. Nós estamos vivendo épocas difíceis, época em que a nossa igreja todos os dias está sendo bombardeada, época onde todos os dias a nossa casa, a nossa família tem sido bombardeada. Quem permite eu falar algo pesado, diga glória a Deus. Você acha que o diabo não opera dentro da tua casa? Se ele foi capaz de operar no meio da primeira família, ele fez Eva pecar, Eva fez Adão pecar, ele fez Caim pecar. Fez ou não fez? E se o diabo daquele tempo é o mesmo diabo do dia de hoje, você acha que quem é que está colocando as brigas lá dentro da tua casa? Você acha que quem é que está colocando as discussões lá dentro da tua casa, lá dentro do teu lar? É Deus? Hã? Não. É nessas horas que nós temos que rever. Rever o que, Bispo Germão? Rever os nossos conceitos, rever, aleluia, o que nós estamos vivendo, rever, aleluia, os nossos ensinamentos, aquilo que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa. Nós temos um exemplo de Paulo. Paulo foi preso, diga comigo, Paulo foi preso. Está com ele Silas. O nome Silas significa habitante de floresta. E assim mesmo Silas não morava. Silas era aqueles homens que gostavam de viver em acampamentos. E não gostava de viver no meio da cidade. Ele vivia em acampamento dentro da floresta. E um dia eles dois estão juntos presos. Diga comigo, presos. Glória a Deus. E quando eles estão presos, a Bíblia diz que eles acordam por volta de quase meia-noite. Não era meia-noite, porque o versículo de número 25 do capítulo de número 16 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Lucas, que foi o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver o autor Lucas dizendo: perto da meia-noite. Não era meia-noite, diga comigo, era perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E os outros presos o quê? Se eles escutavam, então não estavam adorando baixinho. Tá, meu filho? Ó, vão me incomodar ninguém, vocês são dois aqui. Mas se bem conheço Paulo, Paulo era aquele crente casguito. E se juntou com alguém que habitava na floresta também. Então, perto da meia-noite, aleluia, eles estão, aleluia, um orando e o outro louvando. E a Bíblia diz que um grande terremoto acontece. E quando esse grande terremoto acontece, a Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor, que a prisão se move. A prisão o quê? A prisão o quê? A Bíblia diz que todos
aprender a me louvar mais, quando você aprender a me adorar mais, quando você aprender, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a chamar mais a minha presença, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, diz o Senhor, aleluia, glória a Deus, causarei em sua vida esse terremoto e abrirei todas as portas que estão aprisionando os teus. Se tem porta fechada, é porque está faltando adoração. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Diga, tem porta fechada. Diga, está faltando duas coisas. Diga, está faltando oração e adoração. E quando eu digo isso, eu estou dizendo aqui dentro da igreja não, porque aqui dentro da igreja todo mundo tem vontade de louvar, todo mundo tem vontade de adorar. Aqui dentro da igreja todo mundo tem vontade de pular. É ou não é assim? Hã? Eu estou dizendo lá dentro da tua casa. Está faltando oração dentro da tua casa. Está faltando, aleluia, louvado seja o Senhor, louvor dentro da tua casa. Você ama, Deus, a sua e brincando, orelha, alabaia. Deus está dizendo assim, você lembra quando você louvava lá dentro? Era mais calmo o lugar. Você lembra quando você orava mais lá dentro? Tinha mais paz lá dentro, diz o Senhor. Ah, porque tu parou, diz o Senhor. Ainda é tempo de você voltar a louvar, ainda é tempo de você voltar a orar, ainda é tempo de você voltar a colocar a tua casa, aleluia, lá dentro da tua casa, um altar para Deus, e voltar a adorar Ele, voltar a glorificar a Ele, voltar a engrandecer a Ele. Porque não é o cenário, é a forma que você chama a presença de Deus. Tem muita gente que pensa que o cenário invade, então eu só tenho vontade de adorar Deus no cenário igreja, mas o cenário casa está faltando oração, o cenário casa está faltando adoração. Eu tenho 2 homens presos, um corpo todo dolorido, apanharam o cristão, apanharam mais que um bandeiro na mão. Apanharam mais do que pandeiro na mão de crente pentecostal. Apanharam muito. Eles tinham motivo para adorar? Eles tinham motivo? Hã? Tinha não. Está doendo. A história diz que suas pernas e as suas mãos foram amarradas. Diga comigo, eles tinham todos os motivos para ir dormir, já que era tarde. Tinham ou não tinham? Estavam cansados, porque Paulo, quem conhece Paulo, liga aí pro Uber, manda uma turma aí que eu vou lá na cidade e tal, pegar. Era assim, era. Hã? Ele só dizia, hoje eu vou na cidade e tal. E pegava a sua bolsinha, jogava nas costas e saía encaminhado. E quando menos percebesse, ele chegava lá na cidade. Então andava muito, ele e Silas andaram muito naquele dia. Então eles estão cá. E o pior, apanharam eles falaram. Então estão com seus corpos todos dolor para completar
Imagina quando ele acordou e disse: Silas, que foi? Passou a hora do culto, tem problema não, vamos começar a cultuar agora. E quando eles estão orando, enquanto o outro está orando, o outro está louvando, a Bíblia diz que um grande terremoto acontece. E quando esse grande terremoto acontece, a Bíblia diz que o carcereiro-chefe que está lá, encarregado de vigiar a prisão, ele vê todas as portas lá. E na hora que ele vê, aleluia, todas as portas abertas, a Bíblia diz que ele puxa a sua espada, coloca no seu peito, e quando ele vai se matar, ele ouve um grito. Ele ouve o quê? E qual é o grito disso? Não faz mal nenhum. Porque nós estamos aonde? Nós estamos aonde? Não te faz mal nenhum, nós estamos aqui. Talvez alguém disse: cala a boca, depois que ele se matar, nós foi. Porque o que tem de gente torcendo, aleluia, para que uns morram, para ganhar escape. Mas crente que é crente de verdade, é o que eu costumo dizer, pastor Neto, não se alegra com a queda, não se alegra, aleluia, com o afastamento, não se alegra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quando alguém sai da presença de Deus, ele ora, até eu ver, aleluia, o retorno. Talvez alguém disse assim: cala a boca, não me fala isso não. Era fácil, era só ele morrer e a gente saía. Imagina Paulo dizendo: de todo jeito nós saímos daqui, com vida ou sem vida, nós saímos daqui hoje. Ele está olhando, aleluia, nesse exato momento todo. E a Bíblia diz que eles saem de dentro da prisão soltos. Como é que ele sai da prisão? Como é que ele sai da prisão? Às vezes não estavam com as mãos e as pernas amarradas. Eu quero que você entenda que quanto mais você louva, mais Deus opera dentro da tua casa. Porque Deus opera no meio dos louvores. E quanto mais você ora, mais Deus responde assim. Porque é uma conversa. Quando você ora, você conversa com. Se não tem oração, não tem conversa. Se não tem conversa, não tem como ajudar. É ou não é assim? Aquele outro disse: o que foi que aconteceu? Ele disse: foi Deus. Ele foi quem? Foi Deus. E ele olha para ele e diz assim: o que faço eu para ter esse Deus também? Ele olha para ele e diz assim: olha, é fácil, é difícil. Não. Ele disse assim: ó, é fácil. Imagina ele dizendo: como é que eu faço? Ele disse: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Diga comigo o preço que eu tenho que pagar pela minha família de não estar no crer ou não acreditar. Acreditar que o teu filho hoje afastado, amanhã vai estar sentado na mesa dos príncipes. Acreditar, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que um dia você vai ver ele pregando, um dia você vai ver ele louvando, um dia você vai ver ela adorando, um dia você vai ver, louvado seja o nome do Senhor, ela firme e forte da presença de Deus. Não para de acreditar. Diga isso para o irmão sacerdote, diga: não para de acreditar. Tem gente no nosso meio que já parou de acreditar. Mas Deus está tocando ao meu coração para te dizer nessa noite: volte a acreditar. Ah, mas eu já paguei tanto preço, mas de ganhar o tempo.
ser o tempo que Deus determinar que você tem que pagar. Porque às vezes o fardo para você está sendo pesado, mas Deus sabe que você é capaz de levar até mais do que esse fardo que você está levando. Mas não desista, acredita. Você é o escolhido de Deus para pagar o preço pela tua casa. Você é o escolhido de Deus, que foi escolhido por Ele. Não foi na tua vontade, foi na vontade de... Foi Ele quem te escolheu para você, aleluia, ser aquele que está pagando o preço pela tua casa. Por isso você sofre mais do que os outros. Por isso você luta mais do que os outros. Já parou para pensar, você olha e diz assim: vixe, minha irmã não passa metade do que eu passo. Já parou para pensar? Vixe, lá em casa ninguém passa metade do que eu passo. Aí Deus olha e diz: porque ele não é o escolhido, ela não é o escolhido, é você o escolhido de Deus para salvar toda a tua casa. Amém? Crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo tu e a tua casa. Não desista de pagar o preço. Você vai ver que esse preço será recompensado na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Glória a Deus. Queridos, terça-feira, segundo dia da campanha Deus do Impossível. Tivemos o primeiro dia, pastor Benedito, foi uma bênção de Deus. Quem esteve aqui sabe do que eu estou falando. O segundo dia da campanha, terça-feira, estará conosco o missionário Luiz Paulo, trazendo a mensagem. Ele que é ali da IP Novo de Deus. Então eu deixo o convite para a igreja para terça-feira, campanha Deus do Impossível. Não perca. Terça-feira, 19 horas, campanha Deus do Impossível, mensagem com o missionário Luiz Paulo. Quinta-feira, culto de orientação cristã, culto de doutrina. Não perca o culto de doutrina, terceira bênção. Então, quinta-feira, 19 horas, culto de doutrina. Domingo, 18 horas, culto de Santa Ceia. Amanhã, visita para o Cântico dos Livros, ali na Chama Pentecostal, igreja do pastor Adenil, da capa de Elisa. Então não perca, amanhã visita. Quarta-feira, culto de doutrina Barroso 2, de responsabilidade aqui na sede. Estaremos lá trazendo a doutrina na quarta-feira no Barroso 2. Eu creio que vai ser bênção de Deus. Domingo, Santa Ceia, irmãos, 18 horas, domingo, nosso culto de Santa Ceia. Não perca, venha cear, venha ter parte com Deus. Fique de pé toda a igreja. Tem alguém nessa noite para se reconciliar? Tem alguém nessa noite para aceitar Jesus? Glória a Deus. Se não tem, Deus abençoe. Quero chamar a nossa irmã Solange aqui na frente, Por que eu estou chamando a irmã Solange? Que vamos dizer que o bom filho retorna à casa do pai. E a partir de hoje se torna fixo o retorno da nossa querida irmã Solange à congregação.
avivamento. Quem está feliz, dê uma salva de palmas. Aleluia. A partir de hoje ela se torna membro novamente da casa. A igreja coloca as mãos para cá. Senhor Deus, te agradecemos, Pai querido, por isso. Te glorificamos, Senhor, pela vida, Senhor, aleluia, da tua serva, irmã Solange, e pela atitude do retorno, Senhor, de estar aqui novamente. Pai querido, nós queremos abençoar ela, como assim também queremos abençoar a vida, Pai querido, do irmão Vitor. Meu Deus, eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, no regresso também do teu filho. Nós te pedimos, Senhor, abençoa essa família, em nome do teu filho amado Jesus, e todos que creem comigo digam amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, domingo não teremos consagração, não teremos reunião ministerial nesse domingo, mas eu vou pedir que o Cântico dos Lírios e o pastor Francisco Neto, que pós o culto eu quero 15 minutinhos com vocês. É rápido o que eu vou dizer, que é para justamente não precisar domingo a gente fazer a consagração. Amém? Então, após o culto, vou precisar de 15 minutinhos com o Cântico dos Lírios e com o pastor Francisco Neto. Pastor Francisco Neto fazendo a oração final. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Que bênção, amados. Hoje foi um culto abençoado novamente, louvado seja Deus. Toda vez que eu chego em casa, eu falo para minha esposa, eu digo para ela, minha filha, os cultos da igreja estão muito abençoados. A gente tem vontade de ir para a igreja porque está abençoado, louvado seja Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Já está passando o horário, mas valeu a pena. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, Pai, mais uma vez, Senhor, estamos agradecidos, Senhor Deus, porque a tua presença maravilhosa, Senhor, fez a diferença. Porque aqui não é uma reunião da comunidade, aqui não é uma reunião de irmãos, aqui, meu Deus, é onde nós te adoramos, Senhor, é onde nós viemos, Senhor Deus, para honrar, glorificar, exaltar, reverenciar o teu santo e poderoso nome. E o Senhor, meu Deus, tem nos abençoado de tal forma que a cada vez que nós chegamos aqui, Senhor, o Senhor nos renova, o Senhor trabalha maravilhosamente para que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares e faz com que, Senhor Deus, a cada dia os nossos familiares sejam abençoados por ti, para honrar o teu santo nome. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Levante a mão no céu. Seja bem-vindo, irmã Solange. Quem quiser tomar essa atitude também, nos procure, fazer parte novamente e retornar a casa. Estamos melhorando algumas coisas e vai melhorar muito mais. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a virtude e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, e todos que creem comigo digam. Não faça da parte do seu irmão, pegue sua bênção lá na porta, em nome de Jesus.